Quantas vezes você tinha uma decisão a tomar e resolveu deixar para depois? Quantas vezes você tinha algo para fazer e deixou isso para mais tarde? Pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a procrastinação. Esse é o ato da gente enrolar para fazer as coisas. E bem-vindos de volta ao canal Retornando ao Campo. E hoje o tema de hoje é sobre a procrastinação. Vamos falar um pouco, pessoal. Certo tempo eu coloquei um short para vocês aí sobre os nossos sonhos, em busca dos nossos sonhos. Só que como buscar os nossos sonhos se nós deixamos as nossas decisões sempre para mais tarde, sempre para depois? A procrastinação, ela está em todas as vidas dos seres humanos, não só dos brasileiros, mas de todos. Nós temos o hábito de deixar tudo para depois. E esse é um hábito que pode se tornar altamente destrutivo, porque você não conclui as suas tarefas, não conclui os seus sonhos e, consequentemente, você fica escravo disso. Como isso acontece? Isso acontece em um determinado momento que você decide deixar tudo para depois. Às vezes o medo pode colocar você a ficar congelado em tomar decisões. Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Quando nós decidimos que íamos viver do campo, íamos morar na roça, por muito tempo eu mesmo procrastinei. Deixei isso para depois. Falar, não, no melhor momento eu posso ver isso, no melhor momento eu vejo como eu posso tomar essa iniciativa, e com isso os anos foram se passando. Na época eu ainda trabalhava numa indústria e não estava muito feliz com aquilo. Tive alguns problemas de saúde por conta disso, mas mesmo assim eu fui deixando para depois e depois e depois. Até um determinado momento em que a minha saúde já estava pedindo a isso. E foi então que eu tive que tomar essa decisão de, além do que eu já queria, vir para o campo, mas também agora já era um caso assim de saúde. Então, pessoas, nós podemos tomar as decisões de nossas vidas por nós mesmos ou por forças maiores. E procrastinar é um ato que nos deixa parado, impossibilitado de realizar nossos sonhos, nossas atividades. E como fazer com que isso não aconteça? Que você não procrastine, que você não deixe para depois as suas tarefas, os seus sonhos e tudo que vocês têm em mente a fazer. É uma coisa muito simples de ser aplicada. Todos nós devemos tomar rotinas em nossas vidas. Rotinas, assim por se dizer, e colocar isso no papel. Bom, tal hora eu vou fazer isso, depois de tal hora eu vou fazer aquilo, e consequentemente criar uma rotina. Mas o mais importante, colocar isso no papel e efetivamente cumprir aquilo que se colocou no papel. É claro que algumas tarefas que nós vamos planejar e colocar na nossa agenda, no nosso cronograma, podem levar mais tempos para cumprir. Como, por exemplo, um dia eu quero vir para o campo, quero morar
em uma chácara, em um lugar rural. Isso pode se levar mais tempo, mas podemos fazer isso, dividir em etapas e ir cumprindo todas as tarefas até chegar à realização disso. Ou assim, por outra qualquer coisa que vocês quiserem fazer. Essa é uma forma de vocês evitar a procrastinação. É claro que não é fácil, nós temos a tendência de deixar tudo para depois, como eu venho falando, mas uma vez que vocês dividirem todas essas tarefas, vocês podem conseguir estar realizando o que fazer. E um exemplo disso é a roça que eu já mostrei para vocês, a roça de abobrinha. Depois eu vou mostrar mais. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Tudo isso que nós fazemos em etapas. Primeiro aramos a terra, depois colocamos as mangueiras de gotejo, depois plantamos a semente e depois vamos continuando com os tratos culturais. Então percebam que tudo é feito em etapas, nada é feito de uma vez e é tudo cortado em fatias para ser melhor aplicado e melhor a ação pode ser tomada assim de melhor forma. E assim nós conseguimos realizar em um grande espaço o que temos que fazer, que nesse caso é plantar. E não é diferente com a nossa vida. Tudo que nós temos a fazer, podemos fazer de melhor forma se fracionarmos isso e deixarmos a procrastinação de lado ou a preguiça de lado e tomarmos a ação. Uma vez que tomamos ação, uma vez que nos colocamos em rota de realização de alguma coisa, temos a ter um forte incentivo, um forte sentimento dentro de nós que faz com que nós continuamos a nossa jornada. E assim concluímos o que temos que concluir em todo esse processo. Mas não se enganem, porque somos os nossos próprios autossabotadores das nossas realizações. Tudo está em nossas mãos. Se conseguimos sair de um ponto zero e chegar num ponto X, ou se vamos permanecer estáticos. Mais uma história para vocês de como não tomar a iniciativa, deixar para depois, procrastinar, pode deixar com que a gente não evolua e até mesmo que melhore financeiramente. Certa vez eu trabalhava numa videolocadora. Para quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Videolocadora é onde se alugava DVDs, VHS para assistir filmes. E em determinado momento me passou uma ideia na cabeça. Naquela época a internet ainda era poucas pessoas tinham acesso à internet. E eu tive uma ideia. Eu falei, por que não colocar todos esses filmes num banco de dados e através da internet nós vamos cobrando o aluguel? Porque nós tínhamos um grande problema. As pessoas alugavam e muitas delas também não devolviam esses VHS, esses DVDs. Então nós tínhamos percas. Então eu pensando nisso, falei, por que nós não fazemos isso? Mas é claro, eu fui para o dono
e expliquei essa ideia que eu tive. O dono achou muito complicado, mas mesmo assim eu estava com aquilo na cabeça. Mas eu não levei adiante. Eu resolvi deixar para depois. E muito tempo depois saiu uma empresa grande que chamava Blockbuster e fez exatamente isso. Elas começaram com banco de dados de filme e começaram a alugar isto pela internet. E, consequentemente, lucraram muito dinheiro com isso. Essa é só um exemplo do que a procrastinação pode fazer com a gente. Se vencemos, podemos ter sucesso nas coisas que temos o objetivo de fazer, mas se não vencemos ela, podemos deixar muita coisa para trás. E então, e agora, o que você vai fazer? Vai ficar procrastinando? Agora eu passo para você, na sua mão, o seu destino. Levanta, faz alguma coisa. Porque se você não fazer, nada muda. Viva os seus sonhos, corre atrás de seus objetivos e tudo está nas suas mãos. Não espere que os outros vão fazer por você. Tome uma atitude agora. Essa planta, ela não nasceu sozinha. Nem aquela, nem aquelas, nem essas. E tome as rédeas da sua vida. Seja o protagonista da sua vida, não um coadjuvante. Está na hora de levantar e colocar em prática aquilo que você tem em mente. No primeiro passo, divida essas atividades. Segundo passo, coloque no papel. Terceiro passo, realize essas tarefas que foram picadas em pequenas partes. Você pode, você consegue, você nasceu para vencer, não nasceu para ser um mero coadjuvante. Você define o seu destino, você tem a força, junto com o Criador, você pode. E se você tem o sonho de morar num lugar no campo, ter uma vida melhor, uma vida saudável, estar junto à natureza, esses são os passos. E ao longo dos próximos vídeos, pessoal, que for saindo, nós vamos abordar outros assuntos que podem estimular você a estar realizando seus sonhos, as suas metas. Saiba que tudo é possível e não existem obstáculos muito grandes para nós vencermos. Existe uma incapacidade momentânea de superar esses obstáculos. Essa é a hora, pessoal, de sair do comodismo, de sair do conforto e começar a realizar os nossos objetivos, quiçá os nossos sonhos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu CCC, curta, compartilhe e comente este vídeo, pessoal, e ajude outras pessoas. E eu vou ficando por aqui. Até mais.